Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia para compartilhar da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito de Atos 27. Isso aí, Atos 27. E a gente está chegando no final, né? Hoje a gente vai falar de Atos 27 e amanhã a gente encerra o livro de Atos, no capítulo 28, né? E eu tenho certeza que foi uma bênção para você, assim como para nós foi uma bênção poder transbordar na sua vida. E eu já vou te fazer um convite, já vai gerando expectativa no seu coração para nossa próxima série, hein? Só falo isso. Gera expectativa aí, ó, pro que Deus tem para nós a partir dos próximos dias aí, que vai ser uma bênção também. E é muito gostoso a gente poder transbordar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. E falando disso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem alguns links, né? Que se você quiser fazer parte com a gente do projeto Mulheres de Joelhos, a gente tem aqui o linkzinho do nosso WhatsApp e também o linkzinho do nosso Instagram. Então, vem com a gente fazer parte desse projeto tão lindo, projeto de mulheres que se fortalecem, que se ajudam, tá bom? Então, só clicar aqui embaixo na descrição, amém? Então, ó, vamos embora comigo para mais um capítulo, Atos 27. Vem! Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônico de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Apesar de Paulo estar ali preso, esse centurião permitiu que Paulo fosse ter com alguns amigos que ele tinha ali naquela região, né? E ali na região de Sidom. E aqui fala, né? Permitindo que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha do Chipre, porque os ventos eram contrários. Gravem isso. Os ventos eram contrários. Será que alguém aqui tem passado por ventos contrários na sua vida? Levanta a mão. Quem não está, né? E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. Olha o vento contrário aqui de novo. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo está dando alerta, falou: olha, essa viagem está ficando perigosa. Não só para as cargas, não só para o navio, mas também para nós está ficando perigoso. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para noroeste e para sudeste, né? Aqui Paulo estava dando um conselho, mas o centurião não quis ouvir o que Paulo estava dizendo. Aqui fala que ele ouviu o piloto, ele ouviu o mestre ali do navio, mas ele ignorou o que Paulo estava falando com ele. Soprando, aqui versículo 13,
soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, olha a ilusão aí, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, olha só, né? Desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. Um tufão chamado Euraquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Tipo, o vento foi tão forte que eles não puderam fazer nada, não tinham o que fazer. Então eles deixaram a embarcação ser conduzida pelo vento, ser levada pelo vento. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Tipo, vamos deixar o barco leve para a gente conseguir seguir para algum lugar, para a gente conseguir fazer alguma coisa. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança do salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: antes de eu seguir aqui com o que Paulo estava falando com eles, aqui a partir do versículo 21, eu queria trazer uma reflexão para nós. De algumas coisas que o Euraquilão faz com a gente, de algumas coisas que fortes ventos fazem na nossa vida, eu queria compartilhar com vocês. As tempestades, os fortes ventos, o Euraquilão, ele nos arrasta com violência. Ele nos imobiliza. Ele tira a nossa referência. E por fim, ele tira a nossa esperança. Mas os fortes ventos não são para sempre. Os fortes ventos, as tempestades não são eternas. Mesmo que nós sejamos tomados por algum momento da nossa vida por um Euraquilão, por um forte vento, por algo que nos paralisa, que parece que nos aprisiona, que tira totalmente a nossa referência, não é para sempre, não é eterno, é um momento. Amém? Vamos seguir aqui com a nossa leitura. E aqui no 21, Paulo pede atenção desses presos, dessas pessoas que estão ali nesse barco. E ele fala: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar esse dano e perda. Paulo tentou falar lá atrás, mas eles não deram ouvidos, não quiseram dar ouvidos. E Paulo fala que era melhor ter me escutado, vocês precisavam ter me ouvido naquele momento. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem eu pertenço, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante
de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os navegantes, lhes deu todos os que navegam com você. Olha só o que o Senhor fala com Paulo. Olha só, Paulo vai dizer: porque essa mesma noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Paulo está falando assim: eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu vivi com ele. Eu sei o que ele falou comigo. E eu vou te fazer essa pergunta nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei em que momento você está me vendo, me ouvindo. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando. Eu não sei se você está no meio da tempestade, se você está ali no meio de um grande vento, de um forte vento. Mas eu sei que o Senhor está falando: coragem, coragem. E eu quero te perguntar: você sabe bem em quem você tem crido? Pois permaneça nele. Pois permaneça nele, porque ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar a sonda. Viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote ao mar, a pretexto de que iam largar âncoras na proa. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Aqui, os marinheiros estavam tentando ir embora. Estavam tentando salvar as próprias vidas. E Paulo vai alertar o centurião. E vai falar com o centurião: se esses homens saírem, vocês não vão ter como se salvar também. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Deixaram aquele bote embora. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer. Não tendo provado nada, eles estavam em jejum absoluto, eles não estavam comendo nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Paulo, ele se apoiou naquela palavra que um anjo do Senhor levou para ele fervorosamente. E será que nós estamos nos apoiando nas palavras que o Senhor já liberou sobre a nossa vida? Porque anteriormente o anjo falou com Paulo: nenhuma vida vai se perder. Não vai se perder ninguém. E Paulo tomou posse daquilo ali, ó. Nem um fio de cabelo de vocês vai se perder. Comam alguma coisa, se alimentem, se fortaleçam. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer.
Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvasse, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Aqui é algo tremendo demais. Passaram pelo forte vento, passaram ali pelo Euraquilão, e quando eles encontraram um lugar, quando eles encontraram ali uma ilha para eles ancorarem, para eles ficarem, eles não conseguiam chegar de fato à ilha, porque as ondas ainda eram muito violentas. O barco ficou ali parado, mas as ondas eram violentas demais e estava quebrando o navio. E algo lindo é revelado aqui. Talvez existam coisas na nossa vida que estão quebradas num nível que pra gente não dá mais. É só caco. É só caco. Mas aqui o caco é tábua de salvação. Deus não rejeita os nossos caquinhos, não. Ele usa os caquinhos para nos restaurar. Ele usa os caquinhos para nos salvar. Assim como ele fez aqui, nesse momento, assim como aconteceu aqui. Quem sabe nadar, vai. Já se salva. Quem não sabe nadar, se apoia nos destroços. Deixa fluir. Vai levando. Mas não se entrega, não. Se apoia ali nos destroços, mas não se entrega. Talvez essa seja a palavra que o Senhor quer liberar para um de nós nesse dia. Se apoia nos destroços, mas não se entrega. Ainda tem vida. Ainda tem salvação. Amém? Já há expectativa no seu coração? Amanhã a gente tem o último capítulo do livro de Atos e eu sei que o Senhor vai continuar falando com a gente de uma forma poderosa, que o Senhor vai continuar falando com a gente de uma forma sobrenatural. E que nós estejamos com os ouvidos atentos para entender o que Ele está falando com a gente, em nome de Jesus. Amém? Permaneça. Coragem. Coragem, porque o propósito dele ainda vai se estabelecer. Os lugares que ele falou que ia te levar, ele ainda vai te levar. Vai se cumprir. Toda palavra liberada da boca de Deus a nosso respeito vai se cumprir. Em nome de Jesus, amém? Um beijo no seu coração.